O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Capítulo 2. Noções elementares de Espiritismo. Observações preliminares. É um erro acreditar-se que basta a certos incrédulos testemunharem fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito também não pode aceitá-la fora dele. Por conseguinte, negando a causa, nega o efeito. Os contraditores se apresentam, quase sempre, com uma ideia pré-concebida de negação, o que os impede de observar com seriedade e imparcialidade. Levantam questões e objeções que não podem ser respondidas de pronto, de modo completo, porque seria preciso fazer-se para cada um uma espécie de curso e retomar as coisas desde o princípio. Só o estudo prévio pode evitar essas objeções, que na maioria se originam da ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que estes se produzem. Quem não conhece o Espiritismo supõe que se podem produzir fenômenos espíritas como se faz experiências de física e de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar. Não admitindo como princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo a sua natureza nem o seu modo de ação, esses indivíduos agem como se operassem sobre a matéria bruta e, desde que não obtêm o que pedem, concluem que não há espíritos. Colocando-se em um ponto de vista diferente, compreender-se-á que, não sendo os espíritos mais que as almas dos homens, todos nós, depois da morte, seremos espíritos, e que, nestas condições, também estaríamos pouco dispostos a servir de joguete para a satisfação das fantasias dos curiosos. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja, de modo que, quem se disser capaz de obtê-los à vontade, provará, só por isso, ignorância ou má-fé. Precisamos aguardá-los, apanhá-los em sua passagem, pois muitas vezes é quando menos esperamos que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que deseja seriamente instruir-se deve, pois, nisto como em tudo, ter paciência, perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis, sem o que será inútil ocupar-se com a fenomenologia espírita. Nem sempre as reuniões que têm por fim tratar de manifestações espíritas se realizam em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para convencer as pessoas presentes. Não há como negar que de algumas delas os incrédulos saem menos convencidos do que estavam ao entrar, levando-os a reclamar do caráter pouco sério do Espiritismo, tendo em vista as coisas muitas vezes ridículas que testemunharam. Neste ponto, eles não são mais lógicos do que aqueles que pretendessem julgar uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura ou de uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo também tem aprendizes, de sorte que, quem quiser esclarecer-se, não deve colher ensinos de uma só fonte. Só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a elas assistem uma ideia falsa do caráter do Espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões desse gênero não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada com leviandade por aqueles mesmos que se dizem adeptos. Um estudo prévio
lhes ensinará a julgar do alcance do que veem, a separar o bom do mal. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgam o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O Espiritismo sério é tão pouco responsável por aqueles que o compreendem mal ou o praticam de forma inadequada, quanto a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras, prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só existissem as boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências estão no mesmo caso. Não temos visto, sobre as coisas mais sérias, aparecerem tratados absurdos e cheios de erros? Por que o Espiritismo seria privilegiado nesse sentido, principalmente em seu começo? Se os que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe atribuiriam o que ele repele em nome da razão e da experiência. Espíritos. Os espíritos não são, como muitas vezes se imagina, seres à parte na criação. São as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, despidas do seu envoltório corporal. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite pelo mesmo motivo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fátuos, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem um duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo. O outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, leve, imponderável, que serve de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o invólucro exterior está gasto e não pode mais funcionar, tomba e o espírito abandona, como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em suma, como se deixa uma roupa velha. É o que se chama morte. A morte é apenas a destruição do envoltório material, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constitui o ser chamado espírito. Observação: a alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria, pois, mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito
para o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Como, porém, não se pode conceber o princípio inteligente totalmente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, quanto ao uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Todavia, é indispensável fazer-se a diferença. Revestidos de seus corpos materiais, os espíritos constituem a humanidade, ou mundo corpóreo visível. Despojados desses corpos, constituem um mundo espiritual ou invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar, como vivemos no meio dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Os espíritos não são, portanto, seres abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos. Se, em dado momento, pudéssemos levantar o véu que nos esconde, eles formariam uma população, cercando-nos por toda parte. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Têm sensações que nos são desconhecidas, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos se repercutem neles, e eles os leem como num livro aberto, de sorte que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. O Livro dos Espíritos, questão 237. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, os espíritos são os agentes de diversos fenômenos. Desempenham importante papel no mundo moral e, até certo ponto, no físico, constituindo assim uma das forças da natureza. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que também se admita a sobrevivência das afeições, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos estariam pela morte totalmente perdidas para nós. Já que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós, que desejem comunicar-se conosco, servindo-se, para tanto, dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. Com efeito, a experiência comprova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na terra, que sentem prazer em se juntarem àqueles a quem amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelo pensamento e pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, mostrando-se, ao contrário, indiferentes para quem só lhes vota indiferença. O Espiritismo tem, por fim, demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Uma vez comprovadas, essas manifestações conduzem à prova incontestável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso mesmo, ele é a negação das doutrinas materialistas, não mais por meio de raciocínios, mas de fatos.
Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é a de crer que os espíritos, só porque se desprenderam da matéria, devem saber tudo e estar de posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terreno. Seu progresso só se realiza com o tempo, e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que adquirem os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Assim como há homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, assim também se verifica entre os espíritos. Alguns destes são apenas levianos e travessos, outros são mentirosos, traiçoeiros, hipócritas, maus e vingativos. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, porque explica a qualidade boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. O Livro dos Espíritos, questão 100, Escala Espírita. O Livro dos Médiuns, capítulo 24.